para iniciar a palavra, quem estava aqui lembra, mas eu vou só recapitular rapidinho algumas coisinhas aqui. E hoje, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, acho que a gente pode tocar em alguns pontos que não ficaram claros na semana passada. Então, nós estamos entendendo, irmãos, como o pecado se processa dentro de você, para você pegar esse negócio de pecado, esse negócio chamado pecado, você pegar esse negócio e de fato fazer com que o pecado seja apenas assim um acidente na tua vida. Não é? Você não vai viver praticando o pecado, que é talvez o pecado assim, né, que pega mais no seu coração. Não sei qual que é o teu pecado, a gente está falando sobre isso aqui, você vai entender. Então, nós estamos explicando que, baseado no texto de Tiago, quando a Bíblia fala que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, a gente entende que tudo começa aí, começa nos desejos que vai sendo despertado pela tua própria natureza. E domingo passado eu estava explicando sobre isso. Todos nós temos maus desejos. Não tem jeito. Ninguém chega no nível de santidade sem ter desejos errados dentro de si. Eu estava até dizendo domingo passado que se Jesus foi tentado em tudo, como diz a palavra, então também ele teve que lidar com desejos errados dentro dele. Então, o grande problema da humanidade é de fato, no que tange a pecado, é de fato os desejos que está dentro do homem, está dentro de mim, está dentro de você, desejo de vingança, desejos de matar, desejos de roubar, desejos de adulterar, desejos de mentira, enfim, nós temos esses desejos dentro de nós. E isso se processa da seguinte maneira: há um desejo, todos nós temos essa natureza de desejar, e aí esse desejo nos leva a um segundo degrau, e eu quero que você, quando eu falar de degrau, eu quero que você pense, não que você está subindo, mas que você está descendo para o pecado, tá? Então, esse desejo, ele leva para um segundo degrau, que é o degrau da sedução. Essa palavra seduzir significa arrastar, né? Então, você tem aquele desejo no coração, beleza. Mas você está espiritualmente muito bem, muito forte. Mas quando a sua espiritualidade é atingida, não é? Ou algumas coisas favoráveis a você consolidar o seu desejo acontecem, então você começa a ser arrastado por aquele desejo. Você não consegue mais dominar o desejo, você é seduzido, você é arrastado. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Estou falando um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso domingo passado. E aí, depois que você é arrastado, você entra num terceiro degrau, que é o degrau da concepção. É onde a coisa surge na mente. É onde você já começa a planejar. E aí a gente falou de Anon aqui, quando Anon deseja Tamar, e de repente ele concebe aquele pecado. Quando que ele concebe? Quando ele maquina um plano. Ele finge que estava doente, aí ele chama a Tamar para vir cuidar dele, e na verdade estava tudo pronto, tudo planejado dentro dele. Ele já tinha concebido o pecado. Ele força Tamar a ter relações sexuais com ele. Ele consuma então o pecado. Então, desejo, sedução, não é? Depois a concepção, que é quando você aceita ser arrastado, é quando você já começa a planejar mesmo atitudes do pecado. Quem tá compreendendo, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito ofendida, aí ela começa a ter desejos. Um exemplo bem simples aqui. Ela começa a ter desejos de sair da igreja. E aí, ela, estando bem espiritualmente, ela identifica isso, ela ora, ela confessa, ela repreende e vence isso. Mas de repente, ela não consegue dominar esse desejo. Aí esse desejo começa a arrastar ela. Não é? Ela começa a ver só as coisas negativas, só as coisas erradas. Ela começa a ser arrastado por esse desejo. De repente, ela concebe, ela diz assim: eu vou mesmo, vou embora. Ela concebeu a ideia. Aí depois, qual que é o quarto degrau? É a consumação do pecado. Eu estou colocando sair da igreja como um pecado, porque muitas pessoas de fato fazem isso debaixo de uma
dureza de coração. Isso se torna um pecado, né? E é até bom que você consegue compreender esse processo dentro de você. Então, depois que você concebe, você consuma. Se uma vez que você aceitou a ideia, não, eu vou fazer o que a minha carne está desejando, o próximo passo é você consumar, é você praticar o pecado. E aí, na prática do pecado, depois da prática do pecado, entra o último e mais terrível degrau, que é a morte. Diga comigo assim: todo pecado consumado gera morte. Não tem jeito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente teve um tempo aqui que conseguimos falar sobre esses degraus na vida de Anon, né? Eu não vou tocar nisso de novo hoje. E aí a gente começou a trabalhar um pouco dos desejos. Primeiro ponto era que você precisava identificar, lembra disso? Identificar o pecado. Qual que é o pecado que mais pega na tua realidade? O que mais te incomoda? E aí a gente usou um texto de Gálatas que fala sobre, que está aí na projeção, fala sobre imoralidade sexual, fala sobre impurezas, pensamentos impuros, palavras impuras. Talvez é isso que te pega, né? Não, pastor, eu não tenho nenhum problema com avareza. Mas, rapaz, é tão difícil, eu não consigo limpar os meus pensamentos. Meus pensamentos são muito impuros, minhas palavras são muito impuras. Quando eu estou com meus amigos, eu falo tanta besteira. Depois até me arrependo, mas, enfim, você tem essa dificuldade com impureza. Ações indecentes. Eu não sei onde você tem ido, querida, eu não sei onde você tem pisado, né? Então, cuidado com as suas ações. Adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades. Tem pessoas, irmãos, que é a fonte de todas as inimizades. Ele gera isso, é o problema dele. Ele gera inimizade. Ele tem que perceber que esta é a luta dele contra o pecado. É aí que o diabo mais atua na vida dele, né? Então, inimizades, brigas, ciumeiras, né? Mulherada aí em nome de Jesus, e homens também, vamos vencer esse negócio de ciumeiras, os acessos de raiva, que a Bíblia menciona em Gálatas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras. Eu gosto da tradução da linguagem de hoje nesse texto, porque fala de farras. Tem gente que o grande problema é a farra, e coisas parecidas com essas. Então, você precisa identificar o que mais pega em você. O que te faz mais pecar? Qual que é a área? Qual que é o desejo que mais te faz pecar? Pode ser que não esteja nessa lista, mas escuta, eu desafio você a escrever. Escreve num lugar que ninguém vai ler, bem escondidinho se for o caso, mas escreve quais são as suas maiores tentações. Sabe, seja claro, seja consciente. É aqui, ó. É aqui que é a minha tentação. Se é aqui que é a minha tentação, o diabo vai focar as forças aqui. Entende isso, irmãos? Eu até estava contando, por exemplo, eu não sou tentado, nunca, a pegar o que não é meu. Eu não sou tentado. Pode ter R$1.000 aqui, se não é meu, eu não sou tentado. Eu até lembro de um dia que eu brinquei, escuta, eu brinquei com a minha esposa. Eu trabalhei num banco, né, todo mundo sabe disso, e aí eu trabalhava numa tesouraria. E teve um dia lá, assim, que aconteceu um depósito muito específico e tudo mais. E havia R$4 milhões em cima da mesa, assim. Aí eu tirei uma foto, né? Eu não tirei foto, mentira. Eu estou aqui no tempo do WhatsApp. Não tirei foto, mas eu liguei. Eu tirei uma foto com um palm top, lembrei. Eu lembrei de alguma coisa assim, depois estava pensando, na época não tinha, enfim. E aí a gente tirou uma foto, né? E eu liguei para minha esposa, liguei brincando com ela. Amor, arruma as malas rapidinho, que eu estou chegando aí com R$4 milhões. Poxa, mas aquilo era uma brincadeira. Não me tenta, não é uma tentação para mim. Então escuta, irmãos, dificilmente o diabo vai me armar uma cilada para eu pegar dinheiro, ou aquilo que não é meu, porque não me tenta. Mas você tem que saber onde é que o diabo te pega. Entende? Pastor, ele me pega quando na rejeição, eu não consigo ser rejeitado. Quando alguém me rejeita, ou rejeita a minha ideia, ou rejeita a minha pessoa, eu me sinto tão ofendido. Então, beleza, você identificou
o teu ponto fraco, né? Então, cuidado. Você precisa, então, identificar quais são os desejos da tua alma que te levam para o pecado, que te faz pecar com mais facilidade. Então, identifica. O segundo ponto, e é o que eu queria focar um pouco mais, porque na domingo passado não deu nem para a gente tocar muito nisso, é que você não tem que obedecer os seus desejos. Gente, isso é o segredo. Diga, eu não preciso obedecer os meus desejos. Mas você já viu o tanto que é difícil? Ontem, nós chegamos da igreja, né, na pregação que eu estava compartilhando com vocês agora há pouco. Eu não estava com fome. Ninguém estava com fome lá no meio dos irmãos, na família que nós estávamos, na casa dos pastores. Mas o pastor perguntou, pastor, o senhor aceita uma pizza? Já estava tarde. Eu falei, pastor, eu estou muito bem, eu não preciso. E aí a gente fez uma enquete lá, ninguém queria comer, só o Davizinho. O Davizinho queria comer. Mas eu sei que o Davi come pouco e tal, aí eu falei, não, pastor, qualquer coisinha aqui e tal. E o Davi ficou muito ofendido com isso. E chorou, né? Papai, não leva em consideração o que eu estou sentindo. Papai, ninguém quer comer, mas eu estou com fome. Aí, beleza. Então, eu falei, pastor, não, o Davi ficou sentido. E eu vou lá, vamos lá comprar uma pizza, né? Aí a gente comprou uma pizza. E aí surgiu até a ideia assim, não, compra uma pizza média, ninguém quer comer, não. Ninguém... Mas quando a pizza chegou, todo mundo comeu. Por quê, irmão? Porque estava ali, ó, ali. Então, o desejo é difícil de você segurar. Não é difícil, irmãos? Quando você está de jejum de Coca-Cola, de refrigerante. Aí você está lá comendo aquele bife, aquela batata. De repente alguém do lado faz assim. Tsh! Irmão, aquilo arrupia. Jesus amado. Desejo. Desejo. É ou não é? Jejum de carne vermelha. Aí um bendito, enviado de não sei quem, enviado de Jesus ali, liga e diz assim, ô pastor, vai ter um churrasco aqui na minha casa. E aquilo, irmãos, uma carne assada assim, com Coca-Cola, dá licença, né? Então, desejo é difícil de segurar, é difícil de dominar. E você então tem que aprender isso. A cruz serve para você crucificar os seus desejos. O que você acha que Jesus tinha no coração? Quando ele disse assim, pai, está tudo legal. A morte, tudo pronta. Vamos salvar a humanidade. Uhul! Mas se for possível, se o Senhor assim, passar de mim esse cálice, né? Mas se não der certo, Senhor, beleza. Naquele momento, Jesus estava lidando com o desejo dele. É difícil, gente. É difícil. Então não se engane, é difícil mesmo. Mas o que você tem que entender? Irmão, você não tem que obedecer os seus desejos. As tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Isso é Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Então, quando vier a tentação, escuta, está ali a Coca-Cola. Bem, a Coca-Cola pode ser para você agora qualquer coisa que te tenta. Então, vem aquela tentação, pega Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Junto com a tentação, junto com a provação, vem força. Vem força para suportar aquela tentação. Amém, irmãos? Outro texto que está aí na projeção é Efésios 2, 3, que diz, de fato, todos nós éramos passado como eles e vivíamos também no passado, de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Sabe, irmãos? Eu estava lendo Isaías esses dias, que fala sobre o verdadeiro jejum. E sabe o que o crente tem que aprender a jejuar? Às vezes eu me sinto até assim, muito raso, propondo jejuns muito simples para a igreja. Né? Tirar um arroz, tirar um feijão.
Tudo bem, tudo isso é uma disciplina espiritual. Isso tem o seu valor. Mas o crente tem que aprender a jejuar mesmo. É de fazer os seus próprios desejos. Entende? O jejum serve para você se disciplinar espiritualmente. Para dominar a sua carne. Esse é o propósito do jejum. É uma disciplina espiritual. Agora, a pessoa... Não, eu não estou comendo arroz. Mas todos os desejos carnais que ela tem luta, ela está satisfazendo. Não adianta. É igual uma história aí, que diz que alguém estava de jejum, né? Alguém ia abrir o jejum e chegou na mesa do café da manhã e disse assim, não, me dá logo 3 pães, que eu estou jejuando hoje à tarde, então deixa eu comer logo os 3 pães. Poxa, a pessoa não está afim de matar os seus desejos. Ela está afim de cumprir uma meta de não comer determinadas coisas. Então, o segredo, irmãos, é você entender, nós não podemos fazer mais aquilo que pecaminosamente o nosso corpo e a nossa mente deseja. Acabou. A gente tem que crucificar esses desejos. Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aquela ira, aquela vontade de descontar, de revidar, que veio no coração, lembre-se, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Apaga esse fogo aí. Aquele ódio que você ficou contra o teu irmão, contra alguém da tua família. Lembre-se de Gálatas 5,16. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas 5,17, no finalzinho do texto diz, não podem fazer o que vocês querem. Não é? Então, a Bíblia vai ensinar, olha Gálatas 5,24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Isso confronta você? Isso incomoda você? Poxa, isso deve dar a você um seguinte resultado. Você nesse momento, quando você está ouvindo sobre não obedecer desejos, eu acredito que você deve estar pensando assim, esse é o caminho, esse é o propósito da palavra. Você deve estar pensando assim, poxa vida, como eu tenho vivido do jeito que a minha carne quer, como eu tenho pensado do jeito que eu quero, eu preciso renunciar mais do quem eu sou e ser mais quem Cristo é. A gente vai ser mais crente. Quantos querem ser mais crentes aqui? Mais luz, ter mais glória, né? Rapidinho os outros textos, bem rapidinho. Efésios 4,17, apenas uma parte do texto que diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Diga comigo assim, eu não posso andar mais como andava antes. Eu estava conversando com uma pessoa muito preciosa, que eu amo muito. A gente tem que ter muito cuidado para não denunciar ninguém, né? Aí a gente estava conversando com alguém que eu amo muito. E aí essa pessoa disse assim, se fulano fizer tal coisa, eu não dou conta, não. E aí eu não vou dizer o que ela disse, mas era muito sério, mas eu vou trocar por, eu desço da cruz, eu desisto de tudo. Se ele fizer, eu desisto de tudo. Sabe, irmãos, não é este o caminho. Se a tua carne está te levando a essa desistência, então você tem que sacrificar isso e viver aquilo que o Espírito quer para a tua vida. Amém, irmão? Vocês entenderam isso? Então não obedeça, não obedeça. E aí a gente já falou no domingo passado os outros pontos, que era confesse os desejos, aprenda a confessar desejos, né? E não alimente os desejos. Esse ponto não está aqui na projeção, mas não alimente os seus desejos. Tá? Eu tenho lidado com algo, eu tenho aprendido muito. Para mim, irmãos, deixa eu dizer como eu lido com isso. Eu gosto de me conhecer. Eu gosto quando eu sou pego numa fraqueza. Quando eu descubro, na verdade, a minha fraqueza. Porque aí eu fico concentrado em melhorar aquilo que eu sou. Né? E eu estava compartilhando com a minha esposa que aconteceu algo comigo já tem uns 3 meses. Mas ainda não fui sarado.
Alguém pode dizer assim, olha o pastor doente. Irmãos, carne. Embora tenha pouca carne, eu confesso. Mas aqui é sangue, é homem, né? E eu estava dizendo para minha esposa sobre isso, assim, sobre como eu lembro desse episódio e isso ainda aperta meu coração. E isso ainda me inibe, ainda está me prendendo. Então, e como eu sou tentado a ficar alimentando sentimentos errados, né? Por aquela situação. Vocês conseguiram compreender? Embora eu não queira ser muito claro aqui, não é? Então, às vezes, você está alimentando sentimentos contra pessoas. Então, não alimente, tá? E se o problema teu, por exemplo, como eu disse aqui, se o teu problema é dentro da sexualidade ou da sensualidade, então fuja de tudo que alimente essa sensualidade dentro de você. Fuja de música, fuja de filmes, fuja de imagens, fuja da internet, de todos os canais que alimenta esse desejo. Esse é o segredo. Aí, o segundo degrau, que é o degrau do encantamento, que como nós já falamos também um pouquinho sobre isso domingo passado, eu quero só reforçar este ponto aqui. Você tem que quebrar o encantamento. Né? Quem aqui já estava assim, com seus sentimentos tão aquecidos para cometer um pecado? Quem já passou por isso? Muito desejo, o desejo estava tão forte dentro de você, você estava perto de pecar. Quem já passou por isso aqui? Nossa, que legal, quase ninguém peca aqui na igreja. Acho que a gente não precisa nem pregar sobre essa pregação aqui hoje. Um dia, eu era ainda adolescente, e aí a gente estava no grupo de pessoas, só de jovens assim, e Deus me trouxe um texto de Provérbios que fala sobre o adultério. Aí eu fiquei meio sem graça de falar sobre adultério naquele grupo de jovens ali, todos solteiros. Mas eu falei sobre adultério. Moço, depois no outro dia, um irmão veio falar comigo, chorando. Ele disse assim, pastor, aliás, não era pastor, porque não foi pastor porque eu ainda não era pastor. Ele disse, irmão Renato, se você não dá aquela palavra, eu iria cometer um grande pecado. Se você não fala de adultério, deixa eu dizer o que estava armado. Aí ele foi me compartilhar. Ele disse assim, eu estava com tudo acertado. A gente estava numa reunião, se não me falha a memória, era pela manhã, de oração. Aí ele disse assim, eu estava com tudo acertado com a minha vizinha. O marido dela ia sair para o trabalho. E eu ia lá, pensa nisso, irmãos. Eu ia lá, né, namorar a vizinha. Pensa num negócio desse. Estava tudo, como é que é? Ele ia adulterar. Estava tudo organizado. Ele estava arrastado para aquilo. Entende isso, irmãos? O desejo estava muito pronto, o coração dele batendo forte. Mas aquela palavra, por conter a glória de Deus, ela quebrou o encantamento. Então, eu quero muito que você aprenda isso. Muitos pecados, quando passados por essa fase de desejo, e entra nessa fase de sedução, você precisa entrar com uma ação divina para quebrar o encantamento. Entendeu isso, irmãos? Entendeu isso? Por exemplo, o seu pecado pode ser uma profunda mágoa de alguém. Uma profunda mágoa de alguém. E quando fala o nome da pessoa, você vira um monstro. Aquela coisa do Hulk, né? Enquanto não é, como é que é o nome do ator lá? Que não é o ator não, o Hulk sem ser o Hulk. O Bruce, né? Então, mas Bruce não é o Batman? Bruce Banner, Aí, olha só. Aí, quando não fala o nome da pessoa que você morre de raiva dela, você é esse Bruce Banner. Mansinho, fala mansa, óculosinho na cara, tranquilo. Mas quando fala a pessoa, o nome da pessoa, que você não gosta, você vira... Não, eu não vou fazer nada aqui não, porque tem um Hulk aí de um programa de televisão, e eu vou ficar aparecendo aquele Hulk daquele programa de televisão.
Então, gente, mas escuta, não se transforme. Não se transforme no Hulk. Quebra esse encantamento na tua vida. Entende, irmãos? Entende isso? Então, alguma coisa entrou no teu coração. Algum desejo entrou no teu coração. E isso está te arrastando para fazer algo que não é de Deus. Está te arrastando. Quebra o encantamento. Agora, como você quebra o encantamento? Escuta, peça uma oração para o teu pastor, para o teu discipulador. Entra para o teu quarto e vai orar. Vai ler a Bíblia. Coloca uma canção espiritual que fala no teu coração. Né? E aí eu não vou nem sugerir nomes, porque eu conheço pessoas que ora e adora com rock. Tá, eu não vou contar quem é. Mas tem gente que faz isso. Faz isso. Fazer o quê? Gosta. Mas se é a sua canção, vai para lá, ora, vai na unção, quebra o encantamento. Quebra o encantamento. Quem está comigo? Quem está me entendendo aqui? Diga amém. Quebra esse encantamento. A ação maligna entrou na tua vida e você está com uma depressão profunda. Você não quer sair de casa, você não quer fazer nada. Irmãos, eu sei que isso é forte. Escuta, você precisa quebrar esse encantamento. Quebrar esse sentimento que está te dominando. Como? Aí você vai ter que se descobrir. Não é? No meu caso, eu, Renato Ribeiro da Silva, o meu caso, eu quebro o encantamento com a palavra. Eu amo, assim, eu entro na palavra, eu vou ler a palavra, às vezes eu não estou conseguindo me concentrar, eu dou uma sacudida na cabeça, quem me vê vai pensar que eu estou meio doido. Mas eu estou ali entrando na palavra, conhecendo, de repente o Espírito Santo traz um texto forte no meu espírito, e aquilo quebra o encantamento. Entende isso? O desejo errado, o pensamento errado, tudo é quebrado. Porque a glória de Deus, a unção de Deus quebra com o jugo. Quem está comigo aqui? Por isso, irmãos, que é tão importante nós vivermos a glória. Porque senão você fica dominado das coisas naturais e carnais. Poxa, eu tenho que dizer isso de novo, você tem que entender isso. Por isso que é muito importante você viver a tua vida espiritual, edificar-se espiritualmente. Leia muito, ore muito, jejue muito, adore, gaste tempo em oração. Porque senão, meu irmão, você vai ter fé em Jesus, mas vai ser uma pessoa totalmente dominada pela tua carne. Aí não tem graça. Nós temos o privilégio de sermos espiritualmente maduros. E vamos viver rasos na nossa espiritualidade e sermos dominados pela carne. Isso não é vida cristã. Então você tem que aprender a quebrar este encantamento. Beleza. Terceiro degrau, que é o degrau da concepção. Conceber significa planejar. Criar, olha a definição do dicionário da língua portuguesa. Criar ou inventar, desenvolver alguma coisa a partir da imaginação. Pronto. Desenvolver alguma coisa a partir da imaginação. Criou. Teve um testemunho, não sei se o Jader está aqui hoje. Vou expor o Jader aqui hoje. Depois, se você não gostar, a gente pega aquele negocinho dos homens de preto e dispara aqui para todo mundo esquecer. Então a gente era adolescente, a gente era menino. Eu era adolescente, eu já era um pouco mais entrado em idade. E meus pais passaram, a gente estava num processo de mudança para Palmas. E ficamos, eu, Jader, Thalita foi? Thalita foi ou Thalita ficou? Acho que ela ficou também, né? Naquela época. Ela foi. Thalita era bebê. E aí ficamos eu e o Jader. Nós ficamos um mês na casa de parentes aqui. E de repente, numa tarde, some da casa. Acho que eles foram em algum lugar, não me lembro muito bem. E não aparece o meu irmão e um primo. Cadê eles? E nada, e sumiu, e vai, e não sei o quê. Eu não sei quanto tempo ficou, se foi à noite, eu não sei como é que foi. Só sei que encontraram, ou acharam eles, na nossa casa, porque a gente não estava na nossa casa. Aí acharam eles, lá na casa deles, muito bêbados.
Teve que ir para o médico já? Teve que tomar alguma coisa? Nem o primo? Não, ele está dizendo que não era tão assim, né? Mas eles eram meninos, né? A minha idade era, na época, acho que 12 anos. Então, já tinha isso, uns 20, não, 14 anos. 14 anos. Compraram um whisky. Fez o quê? Pegou escondido do tio. Pensa, pegou escondido do tio e foi para casa dos meus pais, que não tinha ninguém lá, e entraram no negócio. Agora escuta, irmãos. Concepção. O que é conceber? Vou ler de novo. Criar. Ou inventar. Desenvolver alguma coisa a partir da imaginação. Então, escuta, eles tinham desejo. Quando eles tinham desejo, um exemplo, né? Quando eles viram o uísque lá na casa do tio, aquilo arrastou eles. Ninguém quebrou o encantamento, eles conceberam a ideia. Vamos para casa que não tem ninguém e vamos encher a cara. Meninos, irmãos, meninos. Então, quando eles conceberam, quando foi que eles conceberam a ideia? Quando eles planejaram, eles disseram assim, vamos fazer isso? Entende isso, irmãos? Quem está entendendo? Tem muita gente que está concebendo ideias agora. Que está planejando ir em shows aqui em Goiânia. Tem muita gente que vai sair daqui e já está planejando uma bebidinha em casa. Cuidado com esse negócio. Cuidado com aquilo que você está planejando. Então, pastor, o que eu faço? Quando o pecado já está nessa fase de planejamento na minha vida. Irmãos, a saída é uma só. Aborte o plano. Aborte o plano. Um exemplo bem claro de abortar o plano é a história de Nabal e Abigail. Quando Davi pede suprimentos e suporte para Nabal, Nabal nega isso. E Davi vai decididamente matar toda aquela família, todos aqueles empregados de Nabal. Ele vai com seus homens ao encontro de Nabal. Todo mundo ia morrer. Davi já tinha concebido a ideia de fazer uma chacina ali. Ia matar todo mundo. De repente, Abigail chega em Davi com presentes, com alimentos, com muita sabedoria. Elogia Davi. E Davi faz o quê? Aborta o plano. Cutuca o teu irmão, fala para ele assim, se tem pecado na tua vida hoje, aborte. Aborte o teu plano de pecar. Aborta. Então, quando você estiver ali, diante da internet, você vai dar o último clique para abrir um site, você vai clicar numa imagem. Aborte. Aborte. A palavra diz assim, acompanha na projeção. Davi respondeu, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar, graças ao que fez hoje e ao seu juízo. Eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Ele abortou. Ele já tinha concebido a ideia de matar todo mundo. Mas o que ele faz? Ele aborta. Então, irmãos, não tenha medo de desistir da ideia de pecar. Sabe, tem muita gente que pensa que porque já planejou tudo, ele já está afundado no pecado. E talvez pode até chegar ao ponto de pensar assim, eu já planejei mesmo, agora eu vou. Não. O preço de abortar uma coisa errada é muito menor do que o preço pago de consumar uma coisa errada. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. O preço que você paga de abortar algo errado é muito menor do que o preço pago do pecado consumado. Não que tenha sido um pecado, mas tem uma história que é bem interessante. Eu conheço uma pessoa, uma moça, amiga nossa, que noivou. E aí você sabe que o noivado fala muito de planejamento. E a gente está falando aqui dessa fase, né, do pecado, que é a fase do planejar, do conceber. E aí, tudo pago, irmãos. Pensa num casamento que seria chique. Pensa no casamento que seria top. Parcelas feitas. Locação. Tudo arrumado. Nas vésperas. Poucos dias, amor.
talvez um mês, talvez assim, bem pertinho do casamento. A filha chama o pai, fala assim: pai, é que eu acho que eu não quero casar mais com essa pessoa. Agora escuta, irmãos. Presta atenção, casamento não é uma coisa muito séria. Poxa, mas que vergonha, minha filha, você vai fazer o papai passar? Os convites já foram distribuídos para os nossos familiares. Já tem gente que comprou passagem para está tudo organizado. Não, agora você vai casar. Você acha que o pai fez isso? Nunca, nunca. Nenenzinha, quer casar não? Minha filha, não quer casar, tá com incertezas. O preço que a gente vai pagar, a vergonha de dizer que está tudo cancelado, é grande. Que pena, não vamos ficar com grande prejuízo. Mas escuta, esse prejuízo nem se compara ao prejuízo que teremos se depois do casamento você divorciar, ser infeliz. Eles abortaram o casamento, acabaram o relacionamento, nunca mais se relacionaram. Então escuta, às vezes há uma pressão muito forte para você fazer algo errado na tua vida. Entende isso? Uma pressão muito forte para você cometer um erro. Lembre-se, o preço que você vai pagar de abortar uma ideia errada sempre é menor do que o preço que você paga em fazer, em consumar a ideia errada. Então, quando você está nessa fase de pecado, que a coisa está sendo concebida, qual que é a única coisa a fazer? Abortar. O que você vai fazer, irmãos? Abortar. Aborta o plano. Tá? Caminhando para o final. O quarto degrau é a consumação. É concluir. É praticar. É fazer. Já era. Eu consumei o pecado. Poxa, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, confissão e arrependimento. Não esconda o teu pecado. Não esconda isso. Isso vai feder para todos os lados. Eu me lembro de uma vez que um rato morreu lá em casa. Já tem muito tempo essa história. Lembra disso, meu amor? Ninguém conseguia achar onde estava o rato. Ninguém. E a casa fedia, a casa toda. E nós olhamos e de vez em quando parece que a caatinga vinha do quarto. E depois parecia que a caatinga vinha do banheiro. Depois parecia que vinha de fora. Muito tempo com a casa fedendo. Até que descobriu que ele estava, acho que num buraco de um armário debaixo da pia. Dentro de uma caixa. Aí descobriu, estava ele lá. Fedendo. Sabe, irmãos? Sabe por que as coisas... Escuta, uma das principais razões das coisas não estarem prosperando na sua vida, as coisas não estarem fluindo com graça, com abundância, sabe o que é? É que você está escondendo o pecado. E aí eu queria muito que você abrisse assim a tua mente para entender a ideia de pecado. Não, pastor, não estou bebendo, não tô... Tem pessoas que pensam que é isso. Sabe, irmãos, talvez bebida, não estou desprezando esse pecado de jeito nenhum, mas talvez seja o menor dos problemas. Para mim, existem tantos pecados aqui no nível da tua mentalidade, entende? Que você está escondendo, tantas atitudes feitas na escuridão, tantos sentimentos não confessados, amargura, atitudes e mais atitudes, que está como aquele rato, debaixo do armário, ninguém vê, mas quando coloca você naquele negócio, vai feder. Vai feder. Quantos estão dispostos hoje a encontrar esse rato? A mexer nos armários, a mexer no guarda-roupa, a tirar as malas de cima do maleiro, de dentro do maleiro, né? A tirar tudo, a desorganizar a casa se for preciso. Mas hoje você vai encontrar o teu rato, vai tirar de lá, vai lavar. Você vai passar uma vergonha talvez. Mas irmãos,
pensa que delícia. Acabou o mau cheiro. Às vezes a gente tem medo de passar pela vergonha da descoberta do pecado. Mas depois que tira aquilo, que alívio. Quem já foi incomodado por algo pequeno, por exemplo, como uma unha encravada? Quem já sofreu disso? O dedo fica daquele tamanho, aquela coisa incomoda, não pode calçar tênis, aquilo vaza, aquilo cria pus. Aí você fica com medo de ir no médico, porque o médico vai arrancar a unha, ou vai fazer uma cirurgia que eu não me lembro como é o nome dela, mas que arranca os cantos, né? Enfim, a minha esposa passou muito por isso. Hoje ela está curada, né? Aleluia por esse negócio. Aí você fica todo, eu não quero fazer cirurgia, eu tenho medo. Mas quando tira, aliviou. Quem já viu um vídeo na internet aí de um menininho que ele grita assim, eita, 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 ele está tirando um bicho de pé. Quem já pegou um bicho de pé? Quem já teve, berne que fala? Um mosquito, eu já tive isso. Quem já teve um furúnculo? Acho que é essa. Irmã, eu já tive um aqui debaixo do braço. Que andava era assim, né? Furúnculo não deve espremer, né? Tem muitos antibióticos e tal. Mas bicho de pé, eu acho que não tem outro jeito. Então, aquilo está incomodando, está doendo, está doendo. Peraí, vamos espremer o negócio. Vai doer, vai ser desconfortável, não vai ser legal, vai sangrar. Mas, gente, depois acabou. Entende? Passou. Ufa, eu posso dormir direito, olha que maravilha, não dói mais o meu pé, acabou. Gente, pecado é assim. Você tem que confessar o negócio, arranca logo esse trem escondido, esse bicho de pé, arranca isso da tua vida e seja livre. Então, se você consumou o pecado, não tem outro caminho, confesse e arrependa. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Vê que toda essa comparação com unha encravada, com bicho de pé, com não sei o que mais, tem base bíblica. A confissão é a cura. Acabou a dor. Outra coisa que você tem que aprender depois que você confessa fuja da repetição. Fuja. Aí o caminho, Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Quem está fazendo pecar aqui, irmãos? É o olho direito. Não é o olho direito que está levando você a repetir o pecado? É ou não é? Então o que você tem que fazer? Arranca. Fugir da repetição é arrancar. Né? Deixa eu terminar de ler o texto para a gente compartilhar. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se é a mão direita que está te fazendo pecar, corte-a e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que perder o corpo inteiro para o inferno. Então o que é isso? Como é que você interpreta esse texto aí de arrancar o olho? No meu carro tem uma bolinha de silicone desenhada um olho. Podia ter até trazido aqui, né? Obviamente, ninguém... Tem histórias, não vou entrar em detalhe, mas tem história de pessoas que decapitaram o corpo. Pessoas meio doidas. Que decapitaram o corpo porque disseram que aquela parte do corpo os fazia pecar. Irmãos, esse não é o canal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas você tem que saber atirar da tua vida as situações que te fazem pecar. Então, escuta, irmãos, com o pecado não negocia. Ah, pastor, eu tenho em casa um canal fechado. E eu pago lá um canal lá. E lá tem de tudo, pastor. E aí o problema é que quando todo mundo vai dormir, ou quando não tem ninguém em casa, eu vou em alguns canais. Pastor, eu não dou conta, pastor, de não entrar naqueles canais. O que você está fazendo que você não cancelou esse canal seu fechado ainda? Arranca esse olho. Entendeu? O que eu vou falar para minha mulher? Fala para ela que você está assistindo coisas pornográficas. Pronto. Amor, eu estou cancelando, porque quando você vai dormir, eu estou pecando. Ai, mas para de manter fachada, irmão. Não dá uma agonia desse negócio. Muito santo.
Sai disso, está em pecado, arranca logo esse negócio. Né? Você não tem que ser mais forte ou tem que ser bonito. O importante é ser limpo. Ô Senhor, guarda-nos nisso. Ah, não, meu problema o meu pecado está em... Deixa eu mudar aqui de foco, né? Está no futebol. Ah, toda vez que eu jogo bola eu brigo tanto. Para de jogar bola. Aproveita que você é ruim logo, já para com esse negócio. Se fosse bom, estava na seleção brasileira. Ou na seleção argentina, não sei. Arranca, entende? Arranca a oportunidade. Tem alguma coisa que está te fazendo pecar? Meu irmão, tira essa oportunidade. Né? Se é um emprego que te faz pecar, começa a orar. Para que Deus mude essa história. E arranque aquilo que te faça repetir o seu pecado. É importante você entender isso. Para quê? Para você não desenvolver o hábito, que é o próximo ponto. Não desenvolva o hábito. Então, como é que se processa a coisa quando você consuma o pecado? Quando você pratica. Beleza, pratiquei. Então, primeiro, confessa e arrependa. Segundo, quebra as pontes. Não vá mais pelo caminho que você caminhou para aquele pecado. Por quê? Para você não desenvolver o hábito. Irmãos, quando você cria o hábito com o pecado, então é muito difícil você separar o pecado de você, porque o hábito já é seu. Quem está entendendo aí? Quem está me entendendo? Então você tem que fazer de tudo para não desenvolver o hábito. Eu gosto muito desse texto. Eu vou pular e mostrar esse texto de Provérbios. Olha só. Guarda esse texto no teu coração. Provérbios 30, 20. Uma esposa infiel age assim. O que é a esposa? Compara a esposa aqui com uma igreja. É você. Uma esposa infiel age assim. Como é que ela age? Comete adultério, ou seja, ela peca. Mas depois ela toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Tranquilo. A mulher é casada, aí ela comete adultério, aí ela toma um banho, ela está com esse hábito tão desenvolvido, que ela toma um banho e diz assim: não fiz nada de errado. Sabe, para mim, irmãos, é a cabeça do crente que desenvolveu o hábito. Um exemplo, ele trabalha, né? Ele recebe o salário dele, aí ele não dizima. Mas isso para ele não é problema, ele nem sente nada com essa infidelidade. Ele vem para a igreja, ele cultua, ele lidera. É a esposa adúltera que peca, aí ela toma um banhozinho e diz: não fiz nada. Está tudo tranquilo. É o crente que não consegue se avaliar no seu pecado, porque desenvolveu o hábito. Então, pastor, o que precisa então quando a pessoa está nesse hábito? Discipulado. Você pode dizer comigo 3 vezes essa palavra? 1, 2, 3. Discipulado, discipulado e discipulado. Para ver se a voz de um profeta te ajuda a perceber espiritualmente o teu pecado. E quebra esse hábito na tua vida. Amém, irmãos? Levanta a tua mão direita assim e diga assim: eu vou quebrar os hábitos errados na minha vida. Não está fraco. Diga assim: todo hábito errado, todo mau hábito vai ser quebrado na minha vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que maltratam os outros, mas nem sente. Está tudo tranquilo. Tem pessoas que desobedecem, que desrespeitam, que são desonestas, que trapaceiam. Enganam, irmãos. Enganam, vendem as coisas debaixo de mentira, enganam. E chegam em casa e dizem: oba, hoje o Senhor me abençoou, passei mais um para trás. Meu Deus, rapaz, esses hábitos errados, para de enganar as pessoas, irmão. Lembra daquele dia que eu estava com vontade de chutar algumas coisas? Eu estou sendo tentado com essa caixa aqui do lado, aqui, porque é um propósito tão santo, eu não posso chutar. Esse desejo de chutar é só uma expressão para dizer: cara, tu tem que acordar, para mudar mesmo os seus maus hábitos. São grossos com a esposa. Sabe, irmãos, alguém vai dizer assim: uai, pastor, é pecado ser grosso com a esposa? Não, né, não. É assim que Jesus manda você tratar, né, a esposa. É assim que Cristo trata a igreja.
É óbvio que é pecado. Então tem pessoas que não estão percebendo, entendem isso? São grosseiros com as esposas, mas não percebem que estão em pecado. As mulheres desrespeitam o marido, afrontam e tudo mais, e nem percebem que estão em pecado. Vem para a igreja organizar a rede de mulheres. Nada pessoal, eu não sei nem o que está acontecendo, quem está organizando. Aí vai lá, desrespeita o marido e vem aqui, enfeita tudo. Vou parar de andar desse jeito, porque... Entende, irmãos? Está como a mulher de Provérbios 30, 20. Comete o pecado, aí faz uma maquiagemzinha, bota uma máscara e age como se nada tivesse acontecido. Escuta, meu irmão. Oh, meu Deus. Todas as nossas obras serão julgadas. Todas as nossas palavras vão ser julgadas. Então, vamos nos esforçar para quebrar os nossos maus hábitos. Quem está comigo aí, diga amém. Para você não entrar no último degrau, que é o degrau da morte. Eu quero que você entenda que a morte é progressiva, mas é inevitável. Sabe o que seria interessante? Não sei se seria interessante, brincadeira. Se todo mundo passasse pela experiência de Ananias e Safira. Todo mundo, pensa. Estava lá o irmão andando, de repente ele consuma o pecado, ele peca, e de repente, cai no chão. Morto, como foi com Ananias e Safira. Só que o teu pecado não vai te matar assim. Muito provavelmente ele não vai te matar da noite para o dia. O desrespeito que você trata os teus pais, por exemplo, adolescentes que estão aqui, não vai te matar da noite para o dia. Mas vai ser um processo. A morte vai crescer dentro da sua vida. Olha o que está escrito em Ezequiel 33, 10, 11. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Consegue ver o processo? Está lá o irmão. Ele começa a pecar. E vai pecando. E vai pecando. E vai pecando. Não está pesado isso aqui nada? Mentira, mas eu estou só ensinando. E o pecado está ali. Olha o texto lá. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? É o pecado. Pesando. Te causando morte, te levando para a morte. Não é? E aí continua dizendo assim o texto de Ezequiel. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Parasse de fazer o mal e vivesse. Porque fazer o mal leva à morte. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Que texto, irmãos. Quando nós fazemos as coisas erradas, nós estamos atraindo morte. Outra coisa, não pense que, não sei se essa parte está aí, está aqui sim. Não pense que as boas obras podem isentá-lo da consequência do pecado. Isso é um engano. Não, eu peco ali, mas eu sou tão fiel aqui na minha oferta. Não, eu peco, mas eu sou um líder tão pontual. Pecado não é pesado ou anulado pelo aquilo que você faz de bom. Diz a palavra, se eu prometer, daqui a pouquinho eu leio esse texto que está aí, mas Ezequiel 33, 13, se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou, ele morrerá por causa dos seus pecados. E ainda o texto de Ezequiel 33, 18, que está aí, que diz, quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Agora, para a gente terminar, escuta, a consequência do pecado, ela nem sempre recai só sobre você, isso é sério. Isso é muito sério. Não, estou pecando, mas não estou nem aí para a minha vida mesmo, não. Escuta, a consequência do teu pecado nem sempre vai recair só sobre você. Tem um pecado, tantas histórias na Bíblia, mas eu quero focar só uma. A história de Joabe. Que Davi lança uma palavra sobre o Joabe por causa do seu erro, por causa do seu pecado.
Olha qual é a palavra. Que nunca, acompanha lá, ó. Que nunca faltem, olha na linguagem de hoje, que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia, ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer, consequência de um pecado. Entendeu isso, irmãos? Quantos querem que os seus filhos não consigam fazer nenhum trabalho, são defeituosos fisicamente? Quantos querem que seus filhos não tenham o que comer em casa? Quantos querem isso? Escuta, nossos pecados geram maldição para os nossos filhos, para a nossa casa. Entende isso, irmãos? Ai, pastor, é meu filho que está pecando, mas lá em casa está um caos. Vai estar um caos mesmo. O pecado do teu filho não recai só sobre ele, prejudica toda a casa. E escuta, às vezes, irmãos, a consequência de um pecado nunca vai ser reparada. É o caso, por exemplo, de Provérbios 6, 32 e 33, que diz sobre adultério. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está destruindo a si mesmo, passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Entende? Pecados podem destruir a tua moral de modo a nunca mais conseguir ser reestruturada, ser restabelecida. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar pela tua vida hoje, em nome de Jesus.